Bem, pessoal, boa noite. Estamos naquela intenção de continuar gravando os vídeos curtos, né? Agora com aquele tema mais específico relacionado à síndrome do pânico e os efeitos que a pandemia tem trazido a vários portadores, a várias pessoas que têm síndrome do pânico. E a gente tem visto e percebido que muitas pessoas estão entrando em desespero, entrando em colapso, voltando a ter aqueles sintomas que já muitas vezes já não tinham mais, já tinha passado muito os sintomas, e agora no período da pandemia a coisa parece que agravou, né? Diante do número de reclamações que a gente tem visto e ouvido as pessoas fazerem. Então eu me propus gravar alguns vídeos falando, né, no intuito de amenizar ou tentar amenizar e fazer as pessoas entender, né, que a coisa precisa ser bem entendida, bem absorvida, que não tem como a gente alterar o que está aí. Precisamos sim alterar em nós, né? Falo assim porque muitos de nós, né, ficamos lamentando e reclamando sobre as coisas da pandemia, do vírus que tem assolado o mundo e deixado a gente assustado. A gente tem que chegar à seguinte conclusão: nós especificamente não temos, né, nenhum controle sobre isso. Não adianta a gente querer sofrer e controlar, porque não vamos conseguir. O que a gente pode gerenciar são os nossos sentimentos, a nosso psicológico, a nossa mente. Hoje, em particular, eu gostaria de falar sobre o medo e os pensamentos. Se a gente se debater e for aprofundar, né, sobre o nosso distúrbio psicológico, a gente vai chegar à conclusão que tudo começa nos pensamentos. Os pensamentos irreais, sem justificativa plausível, pensamentos fora do padrão normal de regularidade, os tais pensamentos intrusivos que eles comentam. Então, primeira coisa, o primeiro passo que seria para debelar isso aí, para diminuir, seria saber controlar os pensamentos, evitar pensamentos intrusivos, mudar os pensamentos. Entrou pensamento negativo, tenta mudar para um positivo, tenta elevar o padrão de pensamento para coisas boas, não para coisas doentias, não para coisas negativas. Porque o nosso já é da nossa personalidade de panicoso, já começar o dia com pensamentos negativos, doentios, aí vai acumulando com as notícias, com as doenças, com os comentários das pessoas, e isso vai virando uma coisa na nossa mente. A hora que a gente menos percebe, a gente já está assaltado por toda aquela gama de sintomas que chega a desencadear nas crises. Fora o pensamento, começa no pensamento, né? Aí a gente começa a ter os medos, aqueles medos injustificáveis, aqueles medos inexplicáveis, né? Aqueles medos sem nenhum fundamento lógico para termos. Aí também precisaria que nós tivéssemos, né, aquela coragem de confrontar aqueles medos. Como seria? Se eu tenho um medo específico, por exemplo, vamos falar da pandemia, né, que é o que está mais nos afetando agora.
Se eu tenho aquele medo de ficar doente, se eu tenho aquele medo de contrair o vírus, além dos cuidados, né, que eu preciso ter, precisa que eu pense racional, né? Gente, eu tô com um sintoma aqui, mas pode ser a somatização, que é uma síndrome que nós também temos. Eu posso estar somatizando, porque eu estou pensando nisso o dia inteiro, a semana inteira, tenho visto jornais, tenho lido, tenho visto as mensagens que me mandam pelas redes sociais. Eu passo o dia todo vendo isso. Então, é normal que eu somatize um pouco disso para mim, né? Esses sintomas. Olha bem como que é a coisa, a somatização, a gente é muito, muito presente na nossa vida. Nós passamos o dia inteiro, ou a semana inteira, ouvindo, falando da doença, do vírus. Chega um certo dia, eu amanheço com a dor de cabeça, ou um sintoma, a garganta arranhando, eu já vou achando que aquilo é do vírus. E quanto mais eu vou pensando, mais os sintomas, outros sintomas vão aparecendo. E eu passo talvez 1, 2, 3 dias sentindo isso. Quando é no quarto dia, ou até mesmo antes, some. Eu vejo muita pessoa, acabou, não tem mais nada, estou bem. Para a gente ver o tanto que a gente somatiza as coisas dos outros e aquilo que a gente permanece pensando o tempo todo na nossa mente, né? Então, seria, né, inteligente para conter, para não chegar lá naquele desespero da crise, começar a conter lá no começo os pensamentos. Evitar pensamentos muito negativos. E para evitar os pensamentos, é uma cadeia, gente. Precisa que a gente evite de ouvir, de falar, de ler, de comentar sobre a doença em si. Entretenhamos a mente com outras coisas. Entretenhamos a mente com coisas, né? Vai ouvir uma música, vai passear no parque, né? Vai fazer uma caminhada, sem ouvir essas coisas que fica, a gente ouve e aquilo fica no nosso pensamento, na nossa mente, né? E a gente não tira aquilo. Aí já entra o medo. Aí o medo e o pensamento vai desencadear aquilo tudo que a gente sente. Então precisa que a gente, mais do que nunca agora, eu já falei desses vídeos mais recentes agora, que precisa que mais do que nunca a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente aprende. Não é fácil, né? Se dentro da normalidade que a gente vive já não é fácil, imagina dentro desse sistema, desse período de pandemia, né? Onde todo mundo tá meio amalucado com isso. Mas aí sim, são nesses momentos que a gente precisa ter força, ter foco. Mas o foco é no quê? É debelar, tirar de nós os pensamentos negativos e doentios e focar coisas boas, positivas, altruístas. E parar, né? Questionar os nossos medos. Questionar os nossos medos. Gente, por que eu estou tendo medo disso? Né? Para que eu estou tendo esse medo? Esse medo meu está dentro do racional? Está dentro do ponderável? Dentro do aceitável? Não precisa ter esse medo tão exacerbado, tão exagerado. Eu acho que eu estou exagerando. Se a gente agir assim e começar a confrontar esses medos, questionar e dar uma peneirada nos nossos pensamentos, né, e trocando pensamentos ruins por bons, a gente vai conseguir um equilíbrio bom. Então é isso, pessoal. Hoje o tema foi medos e pensamentos que precisam ser mudados, que precisam ser alterados, que precisam ser confrontados para a gente conseguir passar por essa pandemia, por essa situação
e chegar lá na frente mais equilibrado, mais dentro do padrão, perto do normal, né? Porque se a gente continuar do jeito que a maioria estamos, a gente vai ter muita dificuldade na hora que tudo passar. A gente vai voltar lá na estaca zero, de quando a gente começou tudo isso. Alguns já estão. Se autoanalisem. É o convite que eu faço também. A gente se autoanalisar. Como eu estou hoje? Perante tudo isso que está acontecendo. Eu estou equilibrado? Eu estou me esforçando para me equilibrar? Ou estou deixando me levar pela mídia, pelos comentários, pelos fake news, né? Então é isso que eu gostaria que vocês analisassem, tá bom? Que Deus nos proteja. Daqui 1 ou 2 dias postarei outro vídeo também com outro tema, né, relacionado a essa situação que estamos vivendo hoje, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.